A gente vai conhecer agora a história de um homem que foi forjado na tragédia, sabe? Mas que se tornou um símbolo mundial de esperança e que, com uma mensagem muito poderosa, acabou mudando o curso da história. E tudo começa com essa frase, que é um verdadeiro marco. Um chamado para não ter medo. Essa é a chave para a gente entender a vida e o legado tão extraordinário de São João Paulo II. A nossa história começa lá em Wadowice, na Polônia. Foi ali que a juventude de Karol Józef Wojtyła foi moldada. Por um lado, por uma fé muito profunda, e por outro, por perdas que a gente mal consegue imaginar. Pensa só, em um intervalo de pouco mais de uma década, uma sequência de tragédias terríveis fez com que ele ficasse órfão, o único sobrevivente da sua família mais próxima. Essa frase dele é pesada, né? Essa experiência tão profunda com sofrimento foi o que mais tarde alimentou sua mensagem de esperança para um mundo que tão bem sentia dor. E como se não bastasse, vieram os dias sombrios da Segunda Guerra. Com as universidades fechadas pelos nazistas, ele teve que trabalhar numa pedreira e numa fábrica para não ser deportado. E foi nesse cenário que ele, secretamente, começou a estudar para ser padre num seminário clandestino. Pois é, foi desse começo tão difícil que surgiria um líder espiritual único, que estava destinado a guiar a Igreja Católica para uma nova fase. A ascensão de Karol Wojtyła na igreja foi assim muito rápida. Para se ter uma ideia, ele se tornou o bispo mais jovem da Polônia com apenas 38 anos de idade. Até que em outubro de 1978, o mundo ficou em choque. O cardeal Wojtyła foi eleito papa. E por que o choque? Fazia 455 anos que um papa não italiano não era eleito. Foi uma quebra de séculos de tradição. E logo de cara ele já mostrou que era diferente. Quebrando o protocolo, ele foi até a sacada e, com toda a humildade, falou com a multidão, pedindo até que corrigissem o italiano dele se errasse. Esse gesto simples criou uma conexão imediata com o mundo inteiro. Ele, que viveu na pele o que era o nazismo e o comunismo, desafiou esses regimes totalitários. Mas não com armas, e sim com a verdadeira revolução moral e espiritual. A defesa dele da dignidade humana foi tão forte que inspirou movimentos como o Solidariedade, lá na Polônia, o que ajudou a acelerar o fim do bloco soviético. E João Paulo II não ficou parado em Roma, não. Ele se tornou o papa que mais viajou na história. Visitou 129 países e, por isso, ganhou o apelido de O Grande Peregrino. As 4 visitas que ele fez ao Brasil, então, nossa, deixaram uma marca profunda. Desde aquele gesto de beijar o chão do país, até visitar a favela do Vidigal, doar seu anel, foram gestos de amor e apelos por justiça social que marcaram gerações de brasileiros. Mas ele tinha uma inquietação, sabe? Uma conexão muito especial com os jovens. E ele se perguntava como poderia reunir essa nova geração de uma forma nova, em uma escala global. A resposta que ele encontrou foi simplesmente genial: a Jornada Mundial da Juventude. Um dos seus maiores legados, que até hoje continua atraindo milhões de jovens dos 4 cantos do planeta. Depois de um pontificado histórico de mais de 26 anos, a jornada final de João Paulo II começou. E ali seu lugar na história foi selado de vez. O mundo inteiro lamentou sua morte. E no funeral dele, uma coisa impressionante aconteceu. Um clamor popular espontâneo. A multidão pedia santo súbito, que quer dizer santo já. E a igreja ouviu aquele clamor. Foi aberto o processo que confirmou uma vida de virtudes heróicas e 2 milagres confirmados, o que abriu de vez o caminho para a sua santidade. Os milagres foram a cura, tida como inexplicável, de uma freira que sofria de Parkinson, e também a recuperação de uma mulher com um aneurisma cerebral fatal. Essas 2 curas foram atribuídas à intercessão dele e foram o passo final para que ele fosse oficialmente declarado santo. No fim das contas, a jornada de São João Paulo II, que saiu de uma pedreira na Polônia para o palco do mundo, continua sendo um testemunho impressionante de fé, de resiliência e daquela mensagem tão simples e ao mesmo tempo tão profunda: não tenhais medo.